Alô, meu irmão, alô, minha irmã, uma boa noite para você. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020, são 19 horas e 1 minuto na bela cidade do Rio de Janeiro e nós estamos iniciando o nosso estudo bíblico desta noite, tratando da interpretação de Lucas capítulo 17, versos de 3 a 10. Antes da leitura e do início do estudo, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te rendemos porque temos tido a oportunidade de estudar a tua palavra com o teu povo e com aqueles que são nossos queridos amigos e que nos assistem todas as quartas-feiras, já reservando esse horário para se instruírem na tua palavra. Dirija-nos a vida e dirija-nos nesse estudo bíblico. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos. Amém. Vou fazer a leitura do texto bíblico, repito, Lucas em seu capítulo 17, versos de 3 a 10. Assim diz a palavra de Deus: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Neste estudo, eu estou tratando do tema indo além do ordenado, indo além daquilo que foi mandado. E esse tema tem por objetivo analisar esse texto, especialmente o final do texto, e ao chegar lá eu darei a ênfase necessária para que possamos compreender essa expressão que ali se diz, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, vamos lá. O texto começa com uma advertência dita por Jesus Cristo aos seus discípulos, dizendo, acautelai-vos. Acautelai-vos. Eu me permito aqui, numa linguagem bem informal e para os dias de hoje, talvez a moçada dissesse assim, fica ligado, fica de olho, preste atenção. É o que essa palavra acautelai-vos nos serve para entender nos dias de hoje. Preste atenção, fica ligado. Porque se teu irmão pecar contra ti, você deve repreendê-lo. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele fizer isso 7 vezes no dia, perdoa-lhe. Vamos parar para conversar aqui. Vamos parar. Esse assunto, essa palavra, esse verbo perdoar, exige parar para conversar.
Porque se há uma coisa difícil para ser feita na vida, é perdoar. Até não deveria, né? Porque nós fomos ensinados na infância, lá na escola dominical ainda, a orar o Pai Nosso e oramos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Você se lembra a frase que diz para que Deus nos perdoe os pecados? Ela diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo como perdoamos aos nossos devedores. Então essa palavra perdoar não deveria nos causar um certo arrepio, uma certa estranheza e medo quando nós nos deparamos com ela. Mas a realidade que a palavra perdoar, o verbo perdoar, enseja, ou que ele imprime em nós, é muito difícil de dar cumprimento. É muito difícil de as pessoas perdoarem umas às outras. Mas, talvez então, na próxima vez que nós fôssemos orar a oração do Pai Nosso, talvez nós devêssemos pular aquela expressão: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, para que nós sejamos um pouco mais honestos com o Senhor na oração. Porque às vezes numa oração nós estamos sendo falsos, mentirosos para com Deus, porque nós não temos a intenção de perdoar aos que nos ofendem do mesmo modo que nós pedimos perdão a Deus. Então, vamos ter cuidado aí. Quando Jesus Cristo diz: fica ligado, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E eu quero, eu já falei um pouco do perdão, mas eu quero retornar aqui para falar do repreender. Irmão e irmã que me ouve e vê, quando houver um erro, seja seu, seja de alguém, esse erro precisa ser corrigido. Esse erro precisa ser objeto de repreensão. Não é bom que se erre, nem você nem as pessoas. Agora, aí você me perguntaria assim: pastor, como eu devo corrigir o meu irmão? Como deve corrigir vai variar de irmão para irmão. Há pessoas que só compreendem as coisas com aquelas sacudidelas, sabe como que é? Você pega no colarinho da pessoa e sacode essa pessoa para que ela entenda. Há outras que não, há outras que você fala suavemente, tranquilamente, e elas entendem. E melhor, elas te atendem. Não, você não precisa gastar muito português para que elas compreendam o que você está dizendo e te obedecem. Para com estas, você certamente se dirigirá a elas com todo cuidado, carinho, com uma palavra afeiçoada, uma palavra amável, porque elas entendem. Agora, há alguns, meu amigo, que só atendem quando tem o colarinho sacudido. Você pega a pessoa ali, compreende o que eu estou dizendo, você me entende e atende o que eu estou dizendo. Então é preciso que as pessoas tenham um tratamento de acordo com aquilo que elas pedem. Mas eu digo mais a você, o importante é que o erro seja corrigido. As pessoas deveriam nos agradecer quando nós as corrigimos, porque a correção é feita por quem ama. A correção é feita por quem quer bem ao outro. Aquele a quem a gente, ou com quem a gente não tem nenhum relacionamento mais importante, ele comete o erro e você, às vezes até, você se serve do erro dele para ganhar dinheiro dele na justiça. É assim que funciona, por exemplo, nas demandas judiciais. As demandas judiciais, elas podem gerar uma indenização, um pagamento por parte daquele que comete um erro, comete um equívoco. Ele errou
e vai pagar por isso. E às vezes despendendo pecúnia, dinheiro, grana, tudo. É isso mesmo. Agora, para com uma pessoa mais próxima, uma pessoa amiga, você vai e a corrige, a repreende. E se ela te ouvir, está tudo resolvido. Agora imagina a seguinte situação. Uma pessoa erra contra ti uma vez, duas, três, quatro. E o texto bíblico vai fazendo essa adição até 7. 7 vezes no mesmo dia. Sabe o que é que Jesus Cristo diz para essa situação? Ele diz assim, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Não é fácil fazer isso, não. Não é fácil fazer. Tanto não é fácil que os discípulos, eles disseram após essa palavra de Jesus, eles disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Senhor, a fé de que dispomos, a fé que nutrimos, não é bastante para nós perdoarmos uma pessoa 7 vezes no mesmo dia. É preciso uma fé maior, uma fé macro, uma fé grande, uma grande fé para que nós perdoemos as pessoas mais do que uma vez, e no caso aqui 7 vezes no mesmo dia. E aí Jesus Cristo falou assim, ué, mas é isso mesmo? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a uma amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha só, então Jesus Cristo diz o seguinte, se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma semente, um grão de mostarda, que vocês dirão a uma amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e a amoreira obedecerá a vocês. E nesse momento nós pensamos todos, não é? Todos nós pensamos assim, gente, que coisa extraordinária. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse tipo de fé que é capaz de me nutrir de tal maneira de confiança em Deus que eu sou capaz de ordenar a uma amoreira que ela se arranque e se transplante no mar e ela me obedecerá. Mas quando se fala também desse tipo de fé, Jesus Cristo está falando de uma fé bem básica, bem elementar, que todo aquele que o segue deve ter. E interessante que quando Jesus Cristo faz essa exigência para os discípulos, e naturalmente esses discípulos ficam admirados disso, ele começa a mostrar com outro exemplo o que é básico na vida e tão básico como essa fé que ele exigia dos seus discípulos. E aí ele conta a seguinte história, a ilustração que ele traz para esse texto. Diz assim, vamos imaginar a seguinte situação, um certo senhor cujo servo esteve durante todo o dia trabalhando na lavoura e cuidando do gado. Esse servo retorna à noite, cansado, exausto. O que vocês acham que aquele senhor vai fazer? Ele vai dizer ao servo assim, servo, vem cá, meu querido. Tu estiveste o dia todo no campo, trabalhando, tu deves estar cansado. Senta-te aqui, coma, e depois descanse. É assim que o Senhor vai falar ao servo? Diz Jesus Cristo, não. O Senhor vai dizer ao servo assim, vem, põe a mesa para mim, serve-me, e depois que tu fizeres isso, tu te servirás a ti mesmo. E Jesus Cristo pergunta assim, por acaso aquele senhor terá que agradecer ao servo por aquele servo ter feito aquilo que era parte do seu ofício? E Jesus Cristo diz assim, não.
porque o dever do servo é servir o seu senhor. E aí vem a conclusão do texto e dessa perícope que nós trabalhamos para entendimento aqui. Diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado fazer, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Eu quero ressaltar esse final aqui dizendo o seguinte: qual é o básico do trabalho de um servo de um determinado senhor? É servir aquele senhor. Isso faz parte do ofício dele. Qualquer trabalhador, no exercício do seu ofício, no exercício da sua profissão, naquilo que são os elementos constituintes do seu trabalho, do seu dever, ele não está fazendo nenhum favor àquele para quem ele presta serviço, porque ele recebe um pagamento para isso. Ele não está fazendo nada além. Não está fazendo nada além. Ele está fazendo aquilo que lhe foi ordenado, por força do seu trabalho, por força do seu ofício. Aquele servo do exemplo bíblico, ele veio cansado do campo, mas fazia parte do seu ofício continuar servindo o seu senhor com outras tarefas, dentre elas, colocar o alimento à mesa para o seu senhor, para depois ele se servir. Então, conclui o texto: assim vós, quando vós fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, deveis dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer, do que devíamos fazer. Bom, isso nos leva a concluir o seguinte: Deus nos dá uma fé para a salvação. Você sabe muito bem que essa fé para a salvação é a fé salvadora. Do que se constitui a fé para a salvação? Nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Quem assim age, quem assim crê, você sabe o que vai acontecer? Vai para o céu, está salvo. É isso que afirma a palavra de Deus. Tu crês nisto? Tu crês que é assim? Tu crês em Cristo dessa forma? Essa é a fé básica para a salvação. Crer em Cristo como Salvador e Senhor. Mas há a fé que nos é dada também para a santificação. Você sabe qual é a diferença? A fé para a santificação nos leva a produzir obras através das quais obras as nossas vidas são santificadas, são melhoradas, são aproximadas do querer de Deus para cada um de nós. Então, ora, nós devemos dia a dia pedir ao Senhor que Ele acrescente, aumente a nossa fé para maiores coisas nós fazermos à medida que a vida passa, até aquele dia que nós fomos recebidos pelo Senhor na porta do céu. Eu costumo dizer que essa fé santificadora, ela vai sempre nos fazendo crescer em graça. É claro que a gente cresce, diminui, a gente tem a fé aumentada e diminuída, a gente sente desânimo às vezes. Nós estamos falando da fé santificadora, porque a fé salvadora é aquela em que nós cremos em Cristo como Salvador. Nós não deixamos de crer em Cristo como Salvador, não. Nós não deixamos de saber que Ele morreu na cruz para a nossa salvação, não. Nós não deixamos. E essa fé é uma fé dada de uma vez por todas aos santos. Mas aquela fé santificadora, ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. E chega um momento que você diz assim, eu não estou acreditando que Deus vai me dar essa bênção, não, porque, sei lá, parece que as coisas não estão andando de acordo para que Ele me dê essa bênção. Talvez Ele não dê mesmo, não. Aquela fé dita por Jesus Cristo que faz com que os discípulos dissessem a uma amoreira para que ela se
se arrancasse e se transplantasse para o mar, aquela fé é fé santificadora, não é fé salvadora. Aquela ali não é fé em Cristo como Senhor e Salvador, é decorrente da fé em Cristo como Senhor e Salvador, mas é a fé santificadora. E no caso da nossa vida pessoal, da nossa relação com Deus, nós devemos procurar ir sempre além daquilo que nos foi ordenado, para que não recebamos essa palavra de que nós fizemos tão somente o que nos foi ordenado e, por conseguinte, nós somos servos inúteis porque fizemos tão somente o que devíamos fazer. Nós devemos trabalhar para que cada dia nós façamos mais e melhor, para a glória de Deus, para a melhoria da nossa vida, para a modificação para a melhor da vida de alguém. Devemos exercitar dia a dia isso. Veja que a gente precisa, esse mundo está precisando muito desse aumento da fé santificadora, não é? Nós precisamos de mais boas obras, nós precisamos de mais afeto, nós precisamos de mais comunhão, nós precisamos de mais assistência social, nós precisamos de socorrer as pessoas. Gente, nessa época de pandemia, de coronavírus, o que não falta é gente para a gente socorrer, ajudar, nem que seja numa palavra assim, eu estou orando por você. Quantos dos nossos entes queridos nós temos tido notícias deles que eles têm sido acometidos pela doença, essa terrível doença? Quando você diz para ele assim, olha, eu estou orando por você, essa simples palavra já é uma demonstração de uma elevada fé santificadora. Você está fazendo bem para o seu semelhante, para o seu próximo, e é claro que é um bem que você faz por você também. Então nós precisamos ir além do que nos foi ordenado. Nós precisamos ir além daquilo que nos foi mandado, para que recebamos aquela palavra elogiosa, dizendo, olha, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tu te lembras de palavras assim, ditas por Jesus Cristo nos evangelhos, dizendo àqueles que, em chegando no céu, salvos, ele diz, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele começa a enumerar, porque estive enfermo e foste ver-me, estive preso e foste visitar-me, eu estava nu e me vestiste. Enfim, ele começa a enumerar uma série de coisas decorrentes da fé santificadora. E nós precisamos ir além do básico, além daquilo que é normal. Às vezes nós temos uma vida muito normal, muito sem maiores coisas feitas. Precisamos melhorar a nossa produção espiritual, precisamos ser mais canais de bênçãos para as pessoas, precisamos ser aquelas pessoas em cujos ombros os outros possam acostar ou encostar para chorar, para lamentar, precisamos proferir palavras abençoadoras, precisamos ser aquelas pessoas de confiança que as pessoas a nós procurem para ouvirem de nós uma palavra de afeto e de carinho. Precisamos, pois, ir além do que nos é ordenado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu fico por aqui nesse estudo bíblico. Eu trabalhei com vocês hoje, Lucas capítulo 17, versos de 3 a 10. Agora, você que teve a oportunidade de ouvir esta mensagem de forma presencial lá na Igreja Presbiteriana de Madureira no último domingo, tem agora a oportunidade de se deparar novamente com esse ensinamento da palavra de Deus para o enlevo do seu coração, para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e guarde o seu coração. Eu vou agora dar aqueles recadinhos que eu faço no final de cada um dos nossos estudos. Eu vou ver aqui quem está conosco,
Eu começo aqui com Arlete Oliveira. Oi, Arlete, filha do seu Anísio e Dona Rosa. Que Deus abençoe a sua vida. Rosa Tereza, o nome dela. Que Deus abençoe a sua vida, Arlete Oliveira. Deus te guarde. Jane Bastos, toda semana nos assistindo. Que bom que você está por aqui mais uma vez, Jane Bastos. Deixa-me ver aqui mais alguém conosco. Mário Estrela. Ô, Mário, que privilégio, meu caro Mário. Deus o abençoe e guarde, que esse estudo tenha feito bem ao seu coração. Uma boa noite. Vamos lá, deixa eu dar um aceno aqui para a Arlete, o aceno para o Mário, o aceno para o Vladimir Pires. Ô, Vladimir, que Deus abençoe a sua vida, dá um abraço aí na esposa e também nos filhos, que Deus abençoe essa família distinta e querida. Damiana Dutra, Deus abençoe a você, Damiana. Um abraço aí no seu pastor, reverendo Carlos Vargas Farias. Ô, Vanessa Antero, que Deus abençoe a sua vida. Não é? Você diz aqui, eu comecei a dar mais importância ao perdão quando aprendi a oração do Pai Nosso. Que legal, menina, que Deus abençoe a sua vida, isso mesmo, dê muita importância ao perdão. Reverendo Miqueias Brison, que alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe a você e a toda a igreja presbiteriana de Realengo, muito bem pastoreada por Vossa Excelência. Caro presbítero Arnaldo Correia, Manuel Arnaldo Correia, 25 anos de presbiterato na Igreja Presbiteriana de Madureira, e receberá agora no dia 20 de dezembro, às 10 horas da manhã, o título oferecido pela Igreja Presbiteriana de Madureira, o título de presbítero emérito. E você que me vê e que ouve, se quiser ir lá em Madureira, dar um abraço, o abraço vai ficar pelo âmbito virtual, não é? Hoje a gente está impedido temporariamente de abraçar as pessoas, mas você está convidado para esse culto do dia 20. Muito bem. Olha quem eu vejo por aqui, reverendo João Brilhante. Só esse João aí já é algo fantástico, né? João quer dizer Deus tem sido gracioso, né, meu xará? Deus tem sido gracioso conosco, certamente contigo também. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanharam e outros mais que ainda estão agora vendo o vídeo pela gravação, pelo o antigo videotape, né? Você se lembra dessa expressão, videotape? Porque esse vídeo é postado também no YouTube para que todos possam dele se servir para o crescimento de Deus e da sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente se vê na próxima semana, permitindo Deus. Um abraço fraterno.